Pessoal, aqui é o Alec. Hoje a gente vai fazer um tipo de vídeo diferente, um tipo de análise diferente que eu acho que talvez vocês vão gostar, né? É uma coisa que eu estava querendo fazer há um bom tempo. Estudava desenho, eu estava estudando desenho cartoon, né? Estudando desenvolvimento de personagens num curso que eu fiz há muito tempo com o Leonardo Maciel, né? Não sei se vocês já viram ele, é um ótimo quadrinista aqui de Brasília. Ele tinha uma coisa que eu achava muito interessante, era um tipo de coisa que a gente fazia dentro da aula, que era analisar um por que um desenho era bom. E eu achava isso muito, muito, muito legal. Mas tinha uma coisa que eu queria fazer um pouco além disso, e é uma coisa que a gente não tinha muito como fazer por conta do foco da aula. E eu achei interessante, assim, anos depois, agora, né, poder fazer esse tipo de análise diferenciada, que é fazer esse por que o desenho é bom enquanto o desenho animado. Então, isso, né, vocês vão estar vendo por uma ótica de uma pessoa que trabalha com desenho, de uma pessoa que mexe com desenho praticamente a vida inteira, estuda sobre arte e desenho desde sempre. Então, acho que vai ser interessante, acho que vocês vão gostar, e é isso, né? Antes da gente começar o nosso vídeo, eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, se você gosta do conteúdo, dê um likezinho, comente, fale um pouco sobre alguns desenhos. Se possível, dê aquela sugestão de um desenho legal que você goste pra gente fazer uma análise. Eu assisto, é o máximo que eu conseguir dele, eu faço uma análise mais ou menos como essa. Então, vamos lá que vai ser legal. E assim, esse vídeo, ele vai ser um pouco longo, talvez ele seja um pouco cansativo para quem não gosta muito da temática. Não precisa ficar assistindo ele de uma vez, assistir de pedaço, mas vai ser legal a gente fazer. Então, vamos lá. Por que Dudu e Edu é um bom desenho? Esse instrumento é tão irritante. Quando eu quero fazer uma análise de um desenho, eu não faço essa análise apenas do aspecto técnico. Porque eu acho que a técnica toda, assim como toda a história, vai estar sempre intimamente ligada com o cenário em que ele surge, com o contexto em que ele surge. Então a gente tem que pensar que, assim, por exemplo, o Dudu e Edu, ele vai surgir como um produto comercial, como algo a ser vendido. Então, ele vai estar obedecendo uma tendência de mercado, isso acontece, mas ele também vai estar obedecendo uma visão social, né, que está se tendo na época e uma visão estética que está se tendo na época. Então, quando a gente fala do surgimento de Dudu e Edu, a gente está falando de um desenho animado que ele surge no final dos anos 90, e isso é muito importante para a gente entender, porque o Cartoon Network dos anos 90 é algo assim extremamente curioso e extremamente também bizarro. E é bizarro no sentido de que o Cartoon Network nos anos 90, ele estava favorecendo, na verdade, o tipo de criação do absurdo, do surreal, do estranho, né? E isso vai acontecendo, por exemplo, em desenhos como A Vaca e o Frango, Eu Sou o Máximo, desenhos assim sem pé nem cabeça, mas que são muito interessantes mesmo de você assistir. E também a gente vai ter isso acontecendo em outras emissoras, né, de outros produtores, como por exemplo a Nickelodeon, que fez o Ren e Stimpy no começo dos anos 90, né, que é um desenho que vai ter bem essa ideia desse desenho surreal. Então o Dudu e Edu, ele tá pegando o final desse período, onde vai ter essa coisa do desenho ser absurdo, às vezes estranho e às vezes bem nojento mesmo, mas que ele não vai ser aquele desenho que vai tocar em temáticas adultas de maneira explícita, assim, né, e perturbadora, como a gente vê em outros desenhos, como por exemplo A Vaca e o Frango, que é da mesma época, da mesma emissora, né, no meio dos anos, um pouco antes, né, de Dudu e Edu, um pouco antes disso, mas que vai ter essa característica de ser algo bizarro, surreal e tocando em temáticas um pouco problemáticas, assim, para a época, né. Então, contextualizando isso, a gente pode ver quem é o cara que criou Dudu e Edu, né? Para poder a gente entender de onde veio a ideia do desenho e de onde veio as inspirações que ele teve para poder fazer esse desenho, que culminou, eu acredito, de uma maneira bem natural no que a gente tem hoje como Dudu e Edu. Quem criou o desenho foi um cara chamado, um animador, né? Um artista, um desenheiro chamado Daniel Edward Antonucci. Ele nasceu em Toronto, no Canadá, mas ele é filho de imigrantes italianos. Isso é muito importante para a gente entender
também vários elementos e referências que a gente vai encontrar na série. O Daniel, ele cria o desenho em 1999, mas ele já trabalhava com animação e desenho há muito tempo, né? Ele já teve uns curtas famosos, né? Como aquele curta do açougueiro, eu não lembro o nome, né? Mas que é um curta bem bizarro e que brinca bem com essa ideia do absurdo que eu te falo, assim, do meio dos final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Ficou bem famoso na época e é muito interessante também. Ele diz que vai ter as suas principais inspirações, né? Ele falou isso numa entrevista, né, a Cartoon Network de Los Angeles, em 99. Ele fala que as suas principais influências mesmo eram os desenhos antigos do Max Fleischer, que eu acho que é assim que se pronuncia, e os antigos da Warner Bros. E vejam isso, são desenhos também que brincam com essa coisa do absurdo, né? Principalmente os do Max Fleischer. Acho que todo mundo conhece aquele desenho do palhacinho dançando, que vira um fantasma, que vira um negócio. Então, ele se eu não me engano, ele é o cara que criou a Betty Boop também. Então, é a galera dessa época também que vai influenciar muito, né? Apesar de não tocar em temáticas tão problemáticas e também não exagerar tanto quanto acontece na turma mesmo do Cartoon Network no final dos anos 90. E assim, a principal inspiração dele, do Daniel, segundo ele que ele falou nas entrevistas, é a infância dele, né? Ele cresceu num subúrbio, né, da periferia de Toronto. Ele não era um cara pobre, como a gente entende aqui no Brasil, né? Mas ele também não era um cara rico, né? Não chegava a ser aquele cara da classe média, mas era um cara de classe média baixa, num subúrbio meio periférico de Toronto. É claro que eu falei, não é um lugar pobre igual a gente tem aqui no Brasil, mas é um lugar que vai ter as suas influências, assim, porque ele é um lugar que vai abrigar, né, imigrantes, né, pessoas de fora, pessoas de outros lugares, de baixa renda, e onde os pais vão ter que trabalhar muito e os filhos não vão ter com que passar o tempo livre, né, fora da escola. E é nisso que surge a ideia do desenho, porque o desenho ele se passa, né, numa periferia do Canadá. Então eu sempre tive a impressão quando criança que ele era de Estados Unidos ou uma coisa assim, mas não, né, o desenho se passa no Canadá, né, numa cidade chamada Pitch Creek. É bem interessante isso do desenho, ele retratar essa vida no subúrbio em férias de verão, né? Então imagina assim, você é de uma vizinhança não muito rica, seus pais trabalham muito, eles quase nunca estão em casa, né? Todo mundo é meio filho de pai solteiro, mãe solteira, todo mundo trabalha muito, enfim. Então nas férias de verão não é como se fosse nos bairros de classe média alta, em que os filhos nas férias de verão estariam em acampamentos, estariam em cursos de verão, estariam viajando para a fazenda da família, ficar lá. Não. Muito pelo contrário. A garotada ficava na rua porque não tinha muito o que fazer, não tinha muito com quem ficar, e nisso eles vão criando as próprias diversões. E é aí que surge a ideia do desenho. E é aí que a gente entra também no desenho, já que a gente fez esse apanhado geral, a gente pode contextualizar, porque tudo isso culmina no próprio estilo artístico do desenho e no próprio enredo em si. Tendo dito isso, o que é do Dudu e Edu, sobre o que é, e onde que se passa do Dudu e Edu, né? Como eu disse, do Dudu e Edu, ele surge nesse contexto de subúrbio de Toronto, subúrbio do Canadá, né? Bairros de rua fechada, né? Que lá eles chamam de cul-de-sac, mas que aqui a gente chama de rua sem saída. É a mesma coisa, só um nome francês, né, por conta da influência francesa no Canadá. E ele vai passar justamente nessa ideia de uma garotada que tá na rua, brincando, que não tem muito dinheiro, mas que quer inventar coisa. E nisso a gente vai ter os personagens que vão ter o nome do criador, né, porque o Daniel é Daniel Edward Antonucci. Eu não sei se eu falei isso no começo, mas o nome do meio dele é Eduardo, né? O Dudu, né? O Ed, como é no idioma original. Então, nele a gente vai ter diversos personagens interessantes, mas a série ele vai girar em torno dos Dus, né? Que é esse trio de garotinhos, né? Por volta de seus 10, 11, 12 anos, né? Aparentemente, que vão ter essa ideia de serem crianças de baixa renda, que não tem muito o que fazer e vão tentar. E que também querem coisas, querem doces, querem
participar da diversão da garotada que tem até um pouco mais de condição do que eles. E para isso eles vão tentar criar todo tipo de situação de máquina, de invencionice para poder divertir a galera do bairro e levar algum cascalhozinho da galera para poder comprar os seus doces, fazer a sua diversão lá, né? E é isso. Então a gente vai ter os personagens principais que são o Dudu e o Edu. E a gente vai falar deles agora. Para poder falar de todos os outros personagens, a gente precisaria de um vídeo de pelo menos umas 2 horas explicando sobre cada um, mas tem personagens muito interessantes, como por exemplo o Rolf, que ele é claramente um imigrante de países assim, países europeus, mas seria algo assim, como é que fala? Países Baixos, isso, né? Porque ele vai ter uma cara meio holandesa, assim, das ideias, né? E vai ter um jeito de vida bem diferente. Então, essa coisa de ser um imigrante é muito presente na série. Muito presente mesmo. Então, quando a gente vê a interação dos personagens com o Wolf, né? Essa coisa dele ter essa coisa exótica, essa coisa de fazenda, essa coisa de costumes, crendices, superstições estrangeiras muito diferentes e muito exóticas mesmo, isso vai dar um ar pra gente bem, bem curioso, assim. Pra quem vive em um lugar com muito imigrante, vai ter essa mesma sensação de familiaridade que eu tive, por exemplo, né? Convivendo com as pessoas na minha infância, né? Porque a gente vê pessoas, à medida que a gente vai crescendo na rua, né? Por exemplo, aqui em Brasília, no DF, na verdade, somos muito imigrantes de nordestinos. Então, eu sou filho de imigrante nordestino, né? E convivi com muitos ao longo da vida. Só que aqui o costume é diferente. Então, mas a ideia de você estar brincando na rua com pessoas de costumes diferentes, às vezes pessoas que nem são pessoas que nasceram aqui e são filhos de nordestinos, mas nasceram aqui, mas são pessoas que são mesmo do Nordeste, eram crianças mesmo. Então a gente vai ter esse choque cultural, essa coisa do imigrante, que é muito interessante mesmo, assim, a gente vê retratada na série. É claro que aqui de uma forma diferente, mas lá, né, por exemplo, aqui a gente está falando de regiões diferentes, né? Lá a gente está falando de pessoas de países diferentes. Mas a gente vai ter essa brincadeira, assim, essa diversão, assim, da familiaridade, né, com a vivência mesmo de rua, né, de quem foi moleque brincando na rua e criando palhaçada com a garotada da rua pra poder se divertir, porque não tinha muito o que fazer durante as férias. Então a gente vai ter os Dus, né, a gente não vai falar de todos os personagens, sabe que eu já falei um pouco do Ralph e já pegou metade do vídeo, mas é bem interessante isso. Eu vou começar por ordem de altura, que acho que vai ser interessante pra gente poder falar. O primeiro de todos, e é um dos que eu sempre achei mais interessantes, é o Du. O Du, ele é o mais alto de todos, por isso que eu falei ordem de altura. Ele é o mais alto de todos. Ele é aquele cara, aquele moleque fortão mesmo, mas que não tem muita inteligência, e por conta da sua falta de inteligência, falta de perspicácia, sagacidade, ele acaba se metendo nas roubadas que os outros personagens colocam ele. Mas ele é aquele cara na série que ele é aquele, como você falou, o braço forte da galera. Ele é o cara que resolve as coisas que são mais braçais, assim. E o Du, ele vai ter essa característica também de ser alguém muito ligado à cultura pop. Isso influencia muito os outros personagens, né? Então, ele é aquele cara que ele vai estar sempre antenado nos filmes de horror, né? As coisas sobre zumbis, sobre monstros. Ele vai ter um episódio em que ele passa... em que eles entram simplesmente na pira de uma coisa que o Du vê em um filme, e eles passam um episódio inteiro numa briga de cowboys versus robôs por conta de uma viagem que o Du teve em um filme que ele gostou, um filme que ele queria assistir, eu acho, se eu não me engano. Então, o Du, ele vai ter sempre essa coisa, ele vai estar sempre lendo quadrinhos, vai estar sempre lendo coisas relacionadas à cultura pop, a monstros e tudo mais, e isso dá um tom bem interessante também ao desenho. A gente vai ter o Dudu, que ele é o personagem inteligente, ele é já o oposto do Dudu, ele vai ser aquele cara magrelo, aquele cara crânio inteligente, aquele cara bem fraco e de certa forma um pouco meio fresco nas coisas, né? Então, enquanto o Du é aquele cara porcalhão, nojentão, que ele come todo tipo de besteira que tiver pela frente, que ele não tem nenhum critério de higiene pessoal, o Dudu vai ser aquele cara, por
saber da existência dos germes, ou pensar nisso, por ler sobre ciência o tempo todo, ler sobre biologia, aquela coisa toda, vai ser aquele cara um pouco mais difícil de você lidar nesse sentido de segurança biológica, por assim dizer. Então ele tá sempre preocupado com germes, com nojeira, com coisa, com sujeira. Então, se ele se suja, ele quer limpar imediatamente, então ele já é aquele cara que puxa aqueles 3 álcool em gel do bolso. Tá sempre com uma luva, alguma coisa assim pra poder tocar nas coisas, porque ele não vai ter esse ímpeto de pegar na nojeira igual o Du tem, que esse contraste entre os dois é muito interessante, né? E aí, uma coisa que é um pouco meio curiosa, assim, foi que o Daniel, ele conseguiu trazer um terceiro personagem, porque geralmente a gente vai encontrar essa estrutura sempre de personagens, assim, em desenhos, né? Que vai ser o cara inteligente, o cara burrão, que vai ser o alívio cômico, né? E dificilmente a gente vai ter um personagem que ele vai ser um meio termo dos dois. E que funcione bem, né? E nesse caso vai ser o Edu, né? Eu falo que funcione bem, porque o Edu, ele é aquele personagem que ele é criativo, ele não é burro, mas ele tem uma moralidade muito questionável. Então, enquanto o Du é aquele cara que ele vai não ter ideia do que fazer de maldade com os outros, né, por não ter muita capacidade intelectual mesmo, o Dudu vai ser aquele cara mais sensível, mais poeta, mais intelectual, que não vai querer fazer maldades com os outros, que vai ser aquele cara mais certinho, por assim dizer. A gente vai ter o Edu, que ele vai ser aquele cara criativo, mas aquele cara malicioso, aquele cara que vai estar pensando nas ideias de como conseguir dinheiro. E esse personagem é interessante porque ele vai fazer a trama rodar. Se dependesse apenas do Du e do Dudu, a trama ia ficar congelada. Eles não teriam um impulso tão absurdo para poder fazer as coisas, né? Então, quando se aliam esses 3 personagens, né? O Du como o braço, o Dudu como o engenheiro da coisa, né? E o Edu como aquele motor criativo, a gente vai ter sempre as tramas do desenho, e isso é muito interessante, porque essa relação entre os 3, ela é muito natural, né? E como eu falei, o Du é o mais alto, o Dudu ele tá na altura média, e o Edu é o baixinho, e o baixinho mais impetuoso, mais irascível, mais irritado também, que é também, de novo, se você cresceu na rua, você geralmente percebe que aquele cara mais baixinho geralmente é o cara mais invocado, o cara mais brigão, o cara mais cheio de loucura também é esse cara, né? Então, isso é muito interessante. Uma coisa que é muito legal sobre o Edu, e aí é que a gente entra também nos outros aspectos do desenho, né? É que o Edu, ele vai ter essa coisa de ele ser o irmão do cara que é perigoso. Então todo mundo também tem essa coisa da vida. Todo mundo que cresceu também na rua, assim, né, brincando na rua, sabe que tem aquele cara que tem um irmão mais velho, que todo mundo tem medo dele. Todo mundo, como você é criança, a visão das coisas ela vai ser um pouco exagerada, né? Então, por o irmão do Edu ser um cara mais brigão, um cara meio assim estranho, que todo mundo acha uma coisa meio... no imaginário das crianças, da vizinhança, ele é como se fosse um grande criminoso, um cara perigosíssimo. Então, o Edu ele vai ser aquele cara que ele, além de irritado, ele é o irmão do cara mais bravo de todo mundo. Talvez seja o que segura ele de apanhar em todos os episódios quando ele não apanha, né? E nisso a gente também entra também no porquê que o Edu faz essas coisas. Qual é o objetivo do Edu? E o objetivo do Edu é conseguir dinheiro para a bala de caramelo. Em quase todos os episódios. Bala de caramelo no desenho, para quem já assistiu, vou estar colocando as imagens aqui, é uma bala gigantesca, redonda, é super doce e que eles adoram. Custa 25 centavos, mas para eles é uma fortuna, como se fosse mesmo coisa de criança, né? Então a gente brincava na rua quando criança, pelo menos era a minha memória de infância, né? E aí você não ter aquela grana de comprar umas balinhas ali e tal, você tá precisando de 50 centavos para poder comprar as balinhas, todo mundo faz aquela vaquinha assim junto para poder comprar as balinhas e tudo dividir, né? Pra gente é um dinheirão. Mas para um adulto é irrisório. Então quando a gente assiste hoje em dia e fala, caraca, eles faziam tudo isso por 25 centavos, a gente meio que se desliga da época quando a gente era criança, que realmente por 5 centavos poder comprar uma balinha, cara, era um negócio difícil, ainda mais quando seus pais tinham que trabalhar muito e você não tinha muito dinheiro mesmo para poder, como posso falar, financiar suas brincadeiras na rua.
tudo isso é muito interessante, né? A estética do desenho todo, ela vai girar em torno dessa final dos anos 80, assim, né? Então a roupa dos personagens é bem característica, é muito diferente, né? As toucas, as cores das roupas, tudo é muito colorido, tudo tem uma cor muito chamativa, né? O short curto, aquele tênis meio all-star. Então, a gente vai ter todas essas coisas acontecendo dentro do desenho, que é muito legal. Quando a gente vai analisar como se dão os episódios, a gente vai ter sempre essa coisa, né? O Edu quer um dinheiro para poder comprar uma balinha de caramelo para todo mundo ali, para os amigos dele. Então, ele vai bolar uma ideia genial para poder conseguir isso. O Dudu, ele é o cara que vai fazer a engenharia da coisa toda. Ele vai fazer toda a matemática da coisa para poder acontecer. E o Du, ele vai ser o cara que vai geralmente pegar no pesado para poder fazer as coisas. Então, no primeiro episódio a gente já assiste eles tentando conseguir fazer um clubinho na árvore, né, uma casa na árvore, para que eles possam ganhar dinheiro da vizinhança. Então, quem vai cobrar 25 centavos por entrada, para a galera ficar lá se divertindo no clubinho dele, na casinha deles. E essa ideia o Edu tem quando ele vê uma propaganda em um avião que voa baixo, assim. Isso é uma coisa bem difícil da gente ver aqui no Brasil, mas é interessante ver essa ideia também da casa na árvore e tal. É uma coisa que eu não sei vocês, mas eu queria muito quando criança, mas não tinha como fazer, porque árvore da onde, né? Vamos fazer como isso? E é bem legal, porque você vê eles fazendo essas coisas. Então eles fazem a casa na árvore, fazem se vestem de um jeito engraçado, tentam convencer a galera de participar da casinha na árvore, mas como, né, se criança não tem escritura de nada, essa casinha é tomada por uma galera da vizinhança de classe mais baixa, né, então começa toda essa confusão a respeito disso, né, para poder não virar piada e não perder, né, o patrocínio da galera da rua. Eles entram nessa guerra contra as Cankers, né, que são as menininhas lá que são apaixonadinhas neles, mas são a galerinha que mora nos trailers e tudo mais, que é a galera de uma renda um pouco mais baixa. E isso é bem interessante, né? Você vai assistindo também esse contraste com outros personagens, né? Que as Cankers, elas são quase como se fosse a versão feminina dos. Então é algo bem interessante. Só que elas não têm essa motivação de conseguir bala de caramelo, mas sim de conseguir os Dus, né? São aquelas menininhas apaixonadas da vizinhança. Então, a galera também da vizinhança, ela vai ter um olhar meio preconceituoso sobre essas meninas, né? Como se elas fossem pessoas perigosas, criminosas, ou algo do tipo, que é uma coisa que a gente vê muito também nas relações assim mesmo, nos bairros, né, classe mais baixa também, né? Geralmente a galera vai ser vista como criminosa ou como algo do tipo. Então é isso. O desfecho dos personagens nos episódios era quase o mesmo, né? Eles não conseguem e eles apanham. E é isso, né? Dificilmente eles conseguem a bala de caramelo, mas às vezes eles conseguem e isso é legal, quase um alívio em alguns episódios. E é isso. Eu acho que em relação ao apanhado histórico, apanhado geral da coisa, a gente conseguiu sair bem. Eu vou fazer agora uma análise mesmo técnica em relação aos personagens, do porquê que os personagens são interessantes, e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá no porquê os personagens, como desenho, são bons. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai começar a análise mesmo do desenho enquanto algo desenhado. E é isso. Eu acho que eu falei bastante sobre o apanhado histórico. Algumas coisas eu acho que talvez eu não tenha citado, como por exemplo o fato do Danny ter nascido em Toronto, né, no Canadá, mas ele ser filho de imigrantes italianos, né. Por isso que eu pontuei bastante essa coisa dos imigrantes, porque é algo que ele retrata de maneira muito legal mesmo no desenho como um todo, né. Então, vamos lá. Aqui para os personagens a gente já tem uma coisa que é muito interessante. Eu falei bastante sobre o contraste que esses personagens têm enquanto personagens, enquanto personalidades, né, dentro do desenho, mas eles também têm um contraste muito grande visualmente falando. Uma coisa que eu vou explicar agora aqui pra gente, que é o que eu vou fazer, é a gente fazer a simplificação em formas básicas, né? O que isso significa? Uma coisa que se estuda muito na teoria mesmo do design de personagens é como eles funcionam de maneira simplificada. Né? Quando a gente vai fazer
uma composição artística e tal, a gente não vai pensar tanto nos detalhes, mas vai pensar mais nas silhuetas, né, dos personagens. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer um astronauta na Lua, né, a gente faria aqui primeiro a Lua, né, aquele jeito porco aqui fazendo, e a gente pensaria no astronauta como o formato dele funcionando junto com o formato da Lua ao mesmo tempo. Então, o que isso quer dizer? Peraí, deixa eu apagar aqui para não ficar também tão porco. A gente não vai estar pensando tanto nos detalhes, mas a gente vai estar pensando como ele funciona ao lado do outro formato, como esse formato ele fica ao lado do outro formato, né? Então, para isso acontecer, a gente vai precisar fazer uma simplificação. Então, vocês podem ver que eu não fiz o personagem com todos os seus detalhes, eu coloquei as formas mais básicas dele, tá? E eu já estou vendo aqui que, por exemplo, para poder ficar algo coerente, ele teria que ficar um pouco menor em relação à Lua. E talvez aí tivesse uma composição mais bacana, mais equilibrada, assim, né? Com um contraste um pouco melhor entre os dois para que fossem diferenciáveis, tá? Eu tô falando isso pra ter noção do que a gente vai fazer agora, né? É claro que isso tudo a gente precisaria discutir num curso de desenho. Para você entender isso com profundidade, a gente precisa estudar mesmo esse tipo de conteúdo, né? Mas aqui a gente já olha e já consegue perceber alguns contrastes básicos dos personagens, né? Por exemplo, o Du, ele vai ter esse rosto mais triangular, o Dudu, ele vai ter esse rosto mais redondo, e o Edu, ele vai ter esse rosto mais quadrado. Existem muitas teorias das sensações que os formatos passam, não vou entrar nisso, mas é muito interessante ver que eles são pensados para serem diferentes uns dos outros, apesar de terem o mesmo nome, apesar de terem as mesmas intenções ao decorrer do desenho, né? Então eles têm, além das alturas diferentes, né, que nem eu falei no vídeo, eles vão ter esses formatos diferentes justamente para que um não possa ser confundido com o outro, né? Então é por isso que fica tão marcante na cabeça de quem assiste que personagem é qual, sabe? É muito interessante visualmente isso, né? Esse contraste, tanto da personalidade quanto o contraste dos formatos, cria essa leitura facilitada para quem está assistindo. E lembrando, o desenho animado, apesar de poder existir para adultos, ele não é pensado exclusivamente para ser algo para adultos. Na verdade, ele é pensado para algo infantil. Então, pelo menos para ter aquela estética infantil. Então a gente vai ver no Don't Hug Me, I'm Scared que o Yellow Guy vai ser aquele cara redondo, né? O Pato vai ser aquele cara redondo, mas ele vai ter um bico gigantesco que não vai, né, fazer ele ser confundido. E o outro carinha, o Red Guy, vai ser aquele cara que ele vai ter esse formato diferenciado também, né? Enquanto o Yellow Guy vai ser esse cara assim, o Pato vai ser... Deixa eu colocar isso aqui de um jeito melhor, tá meio feio, né? Enquanto o Yellow Guy vai ser desse jeito aqui, o Red Guy vai ser assim e o Pato vai ser assim. Então a gente vai ter essa diferença de formato justamente para poder que um não seja confundido com o outro. A pior coisa que pode ter num desenho animado é você não saber quem é quem. Entendeu? É uma coisa que é muito curiosa que a gente vê acontecendo, por exemplo, muita coisa as pessoas reclamam muito, por exemplo, do Dragon Ball. Porque o Dragon Ball ele é o tipo de desenho que o personagem, um pro outro, muda praticamente só o cabelo, né? É claro que essa é uma compensação que o desenho faz, mas pensando num tipo de... pensando na ideia de design de personagens, é claro que isso tem a ver com toda uma escolha, toda uma influência cultural e estética da época, beleza, não vou entrar nesse mérito, mas pensando numa questão de leitura, você vê que fica mais difícil. Então, quanto mais baixa a faixa etária da pessoa que está assistindo, mais difícil vai ficar ela de entender o que está acontecendo na tela. Então, como o desenho animado ele é pensado geralmente para o público infantil, a ideia de ter esse contraste gritante entre os personagens dá uma facilidade de leitura, e é por isso que é bom, tá? Ele faz isso muito bem, o Daniel acerta muito nisso. Outra coisa que é muito interessante é que o Daniel ele não detalha tanto as coisas, mas ele dá sempre a insinuação de que essas coisas estão lá. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é um zíper nos seus mínimos detalhes, aqui dentro da calça. Não é. Se a gente olhar bem, é só um risco com dois negocinhos, parece até um cifrão. Mas
como ele tá bem disposto, como ele tá bem acertadinho assim, no seu lugar certo, ele dá a impressão de que é aquela dobra da calça. Tu vê? Sugestão de forma. Não é a forma em si. Isso é muito interessante, né? Mesma coisa em relação ao cabelo. Cara, são 3 fios puxados para cima. Mas a gente entende como cabelo, né? Mesma coisa em relação ao cabelo do Du. A gente sabe que é aquele corte do Zé Curubu, né? Que é aquele corte do caboclo lá, com a lateral raspada e o cabelo espetado em cima, entendeu? A gente sabe que é esse corte aqui. A gente não precisa de mais detalhes para poder descobrir que é isso que está acontecendo ali. Isso é muito bom. Mesma coisa com o Dudu. A gente, apesar de ter esse mistério, né, do que tem debaixo da touca dele, a gente sabe que ele tem um cabelo um pouco mais comprido que todo mundo. O cabelo dele chega até a nuca e sobra, né? Apesar de o Daniel só colocar 3 fios e a gente conseguir entender isso. E isso é muito bom, muito interessante, né? Deixa eu ver o que eu posso falar mais aqui para vocês. Esse mesmo contraste acontece em outras formas, como por exemplo o contraste aqui na calça do Dudu, né? A gente tem aqui um short gigantesco, com formato bem zigue-zague, bem louco, e umas perninhas finas, parecendo perna de mosquito da dengue. Isso é muito bom, é muito interessante, fica muito legal, engraçado visualmente falando. Quem nunca viu aquele amigo na infância que tava com aquele short gigantesco e as pernas do garoto pareciam 2 varetas de fazer pipa, 2 taletas, né, como a criançada chama? Isso é muito interessante, porque, de novo, a ideia toda do desenho do Dudu e Edu, ela tá na nostalgia, ela tá no olhar pro negócio e reconhecer os padrões da própria infância, né? Isso é muito legal, né? A loja de doce, é claro que isso aqui não é uma coisa que a gente já tem tanto assim no Brasil, mas a gente sabe da vendinha da esquina que tinha aqueles potes de doce cheio das bolinhas dentro, assim, né? Isso é muito legal, cara. Isso é muito interessante. Então, o fato de tudo ter também essa cara de um rabisco, né? É um tipo de animação que é até um pouco diferente para a época. Foi uma coisa que o Daniel, não sei se ele introduziu, se era uma coisa que já existia. Eu não fiz a minha pesquisa a ponto disso, mas tanto que o foco não é animação, mas isso é uma coisa muito interessante. É que o traço do desenho mesmo, ele é todo irregular. E quem assiste no desenho vê que ele mexe esse traço, né? Ele não é um tipo de traço que ele vai ficar estático, né? Não, ele vai ficar oscilando assim, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante, dá um tipo de vida pro desenho e quebra um pouco as regras também do desenho, né? De ser algo super certinho, super bem, como posso falar, super bem acabado, para ser interessante. Não, pelo contrário, ele consegue pegar essa coisa irregular e transformar numa coisa interessante de assistir mesmo, uma coisa que dá um aspecto de vida naquilo que a gente está assistindo, né? E outra coisa interessante também são as expressões faciais. Você vê o contraste de cada uma, né? Um com a boca gigantesca, o outro com a boca minúscula, né? O outro com a boca assim meio termo, e você olha também a cor diferente das bocas, a cor diferente de língua. Eu não coloquei aqui, mas no desenho o Daniel ele colocou cada personagem com uma cor de língua diferente, porque isso remete à criançada com doce na boca, com um pirulito que deixa a língua azul, ou verde, ou vermelha, ou roxa, ou sei lá. Ele fala que isso é uma coisa que ele tem uma imagem muito boa dos filhos dele, quando ele olha para os filhos dele, quando ele olhava, né, já deve estar tudo adulto, mas na época ele olhava e via aquelas crianças com aquelas línguas coloridas, ele achava o máximo, achava muito engraçado, então ele colocou isso no desenho. E de novo, isso tudo remete à infância, né? Você vê que o desenho todo, ele é pensado, apesar de você olha assim, que eu falei, cara, desenho animado é desenho animado, é entretenimento. Não tem nada de muito profundo, não tá falando sobre as questões últimas da existência, não. Mas nem por isso é algo não pensado, né? Algo inteligente. Um desenho, ele só vai ser... Ele só vai cumprir a sua função enquanto entendido por outra pessoa. Porque se você colocar, por exemplo, para animais, dificilmente esses formatos, essas coisas vão ter algum significado, né? É preciso uma mente que consiga compreender aquilo para poder aquilo se assimilar. E como são 1000 informações acontecendo de maneira simultânea,
a gente capta muita coisa e traz muita sensação mesmo, assim, assistindo alguma coisa. Por exemplo, pra mim, isso talvez seja porque eu cresci assistindo, mas pra mim isso já tem uma cara muito nostálgica de infância, né? E aí a gente entra no outro ponto que, assim, eu fiz uma análise básica de tudo isso, né? Tem muita coisa pra gente falar sobre a arte, mas como eu falei, eu quero que o espaço seja igual para as duas coisas, mas eu acho que talvez o aspecto histórico talvez seja um pouco mais legal da gente falar também, né? Histórico não, né? Contextual do desenho, para poder a gente assistir o desenho com outros olhos, né? E é isso. Dessa parte eu acho que já tá bom. Acho que a gente vai poder finalizar esse vídeo. Acho que já tá bem longo. Eu espero que você tenha gostado, né? E assim, meu microfone deve estar dando algum probleminha. Eu vou deixar de aviso no começo do vídeo, mas já tô falando aqui de novo. Eu tô aprendendo a fazer essas coisas agora. Porque eu quero falar de desenho na internet. Eu vou falar de desenho na internet do jeito que dá. E eu tô aprendendo, uma hora eu acerto isso tudo, né? Em relação ao equipamento e tudo mais. Mas eu espero que vocês estejam gostando, que seja um vídeo interessante de assistir. E agora a gente chega na última parte do nosso vídeo, que são as nossas conclusões, pelo menos as minhas, a respeito do que eu pude analisar de Dudu e Edu. E o que eu posso dizer? Eu acho o Dudu e Edu um ótimo desenho. Eu acho um ótimo desenho porque ele é algo relacionável. Quem viveu aquela adolescência não, aquela infância de brincar na rua, ele vai se ver muito no desenho. Quem teve esse tipo de infância, ainda teve uma certa vulnerabilidade financeira, vai se ver no desenho. E a gente vai ter temas também muito sensíveis que vão ser tocados no desenho, mesmo que de maneira sutil, que a gente não vai notar assim de primeira, né? Por exemplo, eu só notei mesmo quando adulto. Mesmo, né? Então, uma coisa que eu acabei não falando, né? Dudu e Edu, ele vai ser criado em 1999, mas ele vai ser finalizado em 2009. E o último episódio, ele vai ser um filme. Ele vai ser um filme em que o Edu, ele faz uma brincadeira que ele passa de todos os limites, então ele vai tentar buscar a ajuda do seu irmão que se mudou de casa, que é aquele irmão assustador e tudo mais. E lá a gente vai encontrar um irmão ao longo de todo o desenho, de todo o filme, a gente vai ter momentos assim em relação a questionamento de amizade, ou amadurecimento a respeito da visão dele sobre a amizade. E quando chega lá para poder encontrar o irmão do Edu, eles vão ter uma surpresa extremamente desagradável em relação à personalidade do irmão do Edu. Então, isso tudo é muito sutil. A ideia de violência doméstica, né, por parte do irmão, de um certo bullying, de uma certa violência e agressão, né, das pessoas mais velhas assim para com eles, assim, é algo que vai ser bem tocado nesse desenho, né, nessa parte. Tem um episódio que é muito interessante, que é o episódio em que eles envelhecem e eles se veem questionando as próprias vidas, assim, né? O próprio desaparecimento um dos outros, assim. O que é algo muito interessante, é muito também delicado, né? Porque quando você é criança, dificilmente você para pra pensar nessas coisas, né? Você para pra pensar que você talvez não veja mais seus amigos. E uma coisa que fica muito clara com o passar do tempo, assim, para quem cresce, né, é que seus amigos da rua você provavelmente não vai ver mais, né? Dependendo do lugar, esses amigos vão morrer de formas perigosas e difíceis de lidar, né, recheadas de violência ou algo do tipo. Outras simplesmente vão seguir sua vida e as coisas vão ser diferentes. E você também é a mesma coisa, né? Você não vai conseguir estar tão perto de todo mundo quanto antes. Às vezes você também vai crescer e não vai ter mais esse contato com as outras pessoas porque você mudou. Assim como todo mundo mudou, mudaram os interesses e é assim que a vida se segue. Mas para uma criança, como é que ela pode pensar que aquele amigo que ele brinca todo dia na rua, ele talvez nunca mais fale com esse amigo? E talvez esse amigo, quando eles envelhecerem, esse amigo morra, né? Ou ele morra. Então, para uma criança, esse tipo de coisa é um pouco pesada demais, um pouco, posso dizer, apavoradora, mas que o desenho consegue colocar de uma maneira bem sutil, né, no enredo dele. E, de novo, apesar de ser muito interessante a parte técnica do desenho, é muito interessante a construção do desenho todo, né, como algo que funciona de maneira orgânica,
assim, que não é só a mesma repetição de uma fórmula que deu certo em um dado momento e que agora fica nessa certa forma, essa encheção de saco, né? Foram 10 anos de desenho, mas 10 anos em que eu acredito, assim, pelo que eu pude assistir, é que foi bem explorado tudo que tinha para ser explorado ali, enquanto entretenimento e enquanto algo bem feito e bem pensado e com um certo carinho, assim, do criador. E é isso, pessoal. Eu acho que vocês vão gostar do desenho se vocês não assistiram. É algo legal para você assistir assim, para você vai espairecer um pouco, botar aqui para poder ficar acontecendo enquanto eu tô trabalhando. É legal, é maneiro de assistir mesmo, assim. E é isso. Eu não sei se eu falei muito, mas eu peço que me perdoem. Eu acho que para quem gosta de desenho, para quem gosta de assistir essas coisas, porque gosta de desenhar, gosta de coisas que estimulam visualmente, né? E quem gosta de criar histórias e pensar em histórias, em analisar histórias, vai querer também ter um certo aprofundamento nessa parte contextual do desenho, daquilo que ele gosta tanto de assistir. Eu acho que isso vai ser interessante, talvez eu faça mais alguns vídeos nesse sentido, que eu acho que eu gosto de fazer, eu acho legal de fazer, eu acho mais interessante do que só ficar discursando sobre a técnica, que é algo que é legal, é massa de ver, mas que ele também precisa de mais do que isso para poder acontecer. E é isso que torna desenhos bons e interessantes. E eu espero que você goste desse vídeo, eu espero que você tenha se identificado com tudo aquilo que eu falei a respeito disso, né? E é nóis, até mais, tchau!